O tema dessa mensagem nessa manhã é um grande privilégio. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 22. Hoje você vai ter que ler a Bíblia, não vai ter aqueles negócios que aparecem lá em cima, porque eu sou moda antiga, meu computador está aqui, ó, aberto, ó, meu computador. Lucas capítulo 22, versículo 39, a gente vai ler até o 44. Lucas 22, 39 a 44. Fica tranquilo que você vai poder chegar na sua casa a tempo para ver a final da Copa. É rápido. Diz assim o texto: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pai querido, eis aqui a tua palavra, e eis aqui o teu servo. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Usa agora, nessa manhã, os meus lábios, para que eles sejam um instrumento nas tuas mãos para abençoar cada um daqueles que o Senhor escolheu para estar aqui essa manhã. Que essa palavra possa trazer graça e luz e edificar a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém. No versículo 39 que nós lemos aí, diz que Jesus saiu e que era seu costume ir até o Monte das Oliveiras. Mas esse costume de Jesus, nós sabemos que ele ia até o monte para fazer o quê? Orar. Exatamente. Em outras passagens nós observamos que por várias vezes Jesus deixava os seus discípulos e ia até o monte. Para quê? Para entrar na presença de Deus, para orar. Mas aqui nesse texto que nos chama a atenção é que Jesus vai, como era de costume, ao monte. Mas dessa vez ele leva quem? Os seus discípulos o acompanharam. Os seus discípulos estavam junto de Jesus. Por quê? Por que eu pergunto? Nós sabemos que tudo que Cristo fazia tinha um propósito e um ensinamento para os seus discípulos. Jesus queria justamente ali ensinar para os seus discípulos esse grande privilégio que eles tinham e que nós temos, que é o privilégio da oração. Esse é o grande privilégio. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, da importância da oração na vida do cristão. Eu costumo dizer que a oração é como a nossa respiração. Se nós pararmos de respirar, o que acontece? A gente morre. Se a gente parar de orar, a nossa fé, o que acontece? A mesma coisa. Por isso, a oração é um grande privilégio. Mas por que é um grande privilégio? Primeiro, porque através dela nós podemos vencer as tentações. Versículo 40, veja o que diz aí. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, olha o que Jesus falou para os seus discípulos, uma coisinha tão simples: orai, não é?
Jesus falou isso para os seus discípulos. Orai, para quê? Para que não entreis em tentação. Olha, gente, eu queria falar uma coisa para você nessa manhã, não muito animadora. Você vai conviver a tua vida espiritual, a tua caminhada espiritual, toda ela. E você jamais vai se livrar dessa palavrinha chamada tentação. Porém, nós sabemos que a tentação não é pecado. Mas Jesus aqui ora o quê? Para que a gente não entre em tentação. Que a gente não venha cair em tentação. Talvez você nessa manhã esteja passando por esse problema, sendo tentado. O homem, quando ele passa por momentos de grande sofrimento, ele fica fragilizado, não é? E quando nós estamos fragilizados, nós somos constantemente tentados. E aí nós queremos fazer o quê? Queremos resolver as coisas de qualquer jeito. E muitas vezes do nosso jeito. É nesse momento, quando nós estamos fragilizados, que nós tomamos decisões erradas, equivocadas na nossa vida. É nesse momento que acontecem os divórcios. É nesse momento em que acontecem casos extraconjugais. É nesse momento em que nós acabamos ofendendo as pessoas. São nesses momentos que os jovens acabam entrando para o mundo das drogas, da criminalidade, da violência, para o mundo da promiscuidade. São nesses momentos que nós mentimos, que nós roubamos. São nesses momentos de fragilidade que o homem muitas vezes até tira a sua própria vida. Exemplo. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, é a passagem em que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E diz a palavra lá que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí aproximou quem? O tentador. Observe que enquanto ele não sentiu uma fragilidade, o inimigo não se aproximou. A mesma coisa acontece conosco. São nesses momentos de fragilidade, em que o inimigo quer se aproveitar da situação para nos tentar. Hoje, no momento de oração, muitas pessoas vieram à frente. Isso demonstra o quê? Que há muitas pessoas, muitos irmãos que estão passando por problemas. Seja em quais áreas forem, seja física, emocional, espiritual. Mas é nesse momento que às vezes ficamos fragilizados. E é nesse momento em que somos vulneráveis às tentações. Por isso que Jesus disse, orai. Segundo exemplo, Jó capítulo 1, versículo 11. Em Jó capítulo 1, versículo 11, diz assim o texto. Eu trouxe o óculos, gente, você está perguntando, para que ele está com o óculos, se ele não está usando? É que tem dia que a minha visão está boa, tem dia que está meio esquisita, então por enquanto estou enxergando ainda, então deixa ele aqui. Lá em Jó capítulo 1, versículo 11, diz assim o texto, estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que está acontecendo aqui? Nesse texto mostra um diálogo aqui entre Satanás e Deus. Essa conversa que está tendo aqui, ela está acontecendo nas regiões espirituais, celestiais. Jó, que não tinha nada a ver com isso, nem sabia o que estava acontecendo aqui. Nós conhecemos a história de Jó. Era um homem íntegro, um homem temente a Deus, era um homem que andava com Deus, era um homem de oração. Ele era o crente que todo mundo queria ser, né? Bem financeiramente, um homem rico, com uma família enorme,
7 filhos, 3 filhas, todos casados. Eles se davam bem entre eles, frequentavam a casa uns dos outros, viviam em paz, viviam em harmonia. E essa conversa aqui entre Deus falou: você observou meu servo Jó? Não tem ninguém igual a ele. E aí Satanás diz: toca em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema diante de ti. E o que aconteceu nós sabemos. Deus permitiu. Porque Satanás tentou. Porque naquele momento em que ele perdesse tudo, ele estaria fragilizado e estaria mais vulnerável à tentação. E Deus permitiu. Sabe por quê? Porque Deus conhecia Jó. Deus sabia da sua capacidade. Deus conhecia a sua fé. Deus sabia daquilo que ele era capaz de suportar. E nós sabemos que ele perdeu tudo. Que ele perdeu tudo. Aí eu pergunto, meus queridos, nessa manhã, se isso viesse a acontecer com você, se nesse exato momento lá nos céus, na região celestial, tivesse tendo uma conversa entre Satanás e Deus, perguntando sobre a tua vida, e você tivesse passar por um momento assim de sofrimento grande, assim como esse que talvez você esteja passando nessa manhã, qual seria a tua reação? Seria resolver de qualquer forma, de qualquer jeito? Ou você iria ouvir o conselho que Jesus nos deu? Orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, Satanás não está preocupado com o que você tem. Satanás não estava incomodado com a riqueza de Jó. Ele não estava preocupado. Ele não está preocupado se você tem um carro novo, se você tem uma casa nova, se você é um homem importante ou não é, se você é famoso ou não é. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua fé, com a sua comunhão com Deus. O que ele quer é te tentar fazer você desistir da tua caminhada espiritual, fazer com que você desista, assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto, que morreu no deserto, que não atingiu o seu objetivo. É isso que ele quer fazer na tua vida. E quando nós estamos passando por sofrimento, estamos fragilizados e sujeitos a cairmos em tentação. Por isso temos esse grande privilégio que Deus nos deu, que é justamente a oração. Segundo ponto. Por que a oração é um grande privilégio? Porque através dela nós podemos manter um diálogo aberto com Deus. Veja aí o versículo 41 e 42. Ele, Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. O que é isso aí, um tiro de pedra? Você pega uma pedra e taca, onde cair a distância que ele foi, mais ou menos de 20 a 30 metros. Se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim o quê? A tua vontade. Primeiro diz aqui que ele se afastou cerca de um tiro de pedra. O que isso? Me chamou a atenção isso. Sabe o que Jesus fez? Jesus se afastou, quer dizer, ele buscou um lugar. Ele escolheu um lugar. Para quê? Para que ele pudesse estar ali a sós com Deus, não é? Para ter ali um momento de intimidade com o Pai. Um momento em que ninguém viesse atrapalhar aquele diálogo, aquela conversa.
que ele ia ter com o Pai. E olha, meu irmão, esse negócio de escolher um lugar é um negócio importante. Às vezes você vai orar, toca o telefone, alguém bate na porta, acaba te atrapalhando, não é verdade? E esse é um momento importante. Para pensar, você não está batendo papo ali com o governador, com o presidente da república. Você está ali batendo papo com quem? Com o Senhor do universo, aquele que criou todas as coisas. Naquele momento você não pode ser interrompido. Então você tem que escolher um bom lugar. Eu me lembro de uma vez que eu não fui bem sucedido numa escolha que eu fiz. Eu estava na casa da minha sogra, quando ela morava no sítio, e você sabe como que é o sítio à noite, né? Tudo escuro, tal. E naquela noite, eu tinha acabado de assistir um filme de terror. E quando terminou o filme, eu falei, vou orar. Mas como eu não estava na minha casa, eu fiquei pensando, mas onde eu vou orar? Para não ser interrompido. Aí me veio assim, vai lá fora. Mas aí já vinha aquele negócio, e a escuridão, né? E o lobisomem do filme que você assistiu. Aí me veio, né? Aquela sabedoria. Entra no carro. Fica trancadinho lá. Beleza. Saí, aquele escuridão que você não via nada. Entrei no carro. No Fusca, né? Se você acha que é um carro, é o Fusca. E eu não sei se você já teve a oportunidade de andar num Fusca. Se você nunca teve, quiser um dia dar a volta no meu, você vai ver como que é. Você senta no banco da frente, o vidro já está quase na sua cara aqui, né? Beleza. Eu sentei. Agora você está em comunhão, bater um papo com o Pai. E eu comecei a orar, de repente eu escutei um barulho no capô do carro. Bum! Já parei. E aquilo foi uma batalha entre a minha mente e a minha consciência e aqui. E me vinha aquela voz que dizia assim, você não vai abrir os olhos. Eu queria, mas estava preocupado. Mas aí, com tanta luta, eu falei assim, vou continuar orando. Aí comecei a continuar orando, de repente outro barulho. Falei, não, vou ter que ver o que está acontecendo. Quando eu abri os olhos, eu me deparei com uma cabeça desse tamanho, encostada no vidro, com os olhos enormes, olhando para mim. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Era um gato que tinha pulado no capô do carro. Não era o lobisomem do filme. Mas enfim, isso é só para você ver que a gente tem que saber escolher um lugar para não ser interrompido, né? Detalhe, voltei embora, orei só no outro dia, quando amanheceu o dia. Mas um lugar é importante. E Jesus se afastou um tiro de pedra. E ajoelhou-se. O que demonstra isso? Reverência, adoração, sujeição. Ele se ajoelhou. E o que mais? Ele orou. Ele conversou com Deus. E ele começa a sua oração dizendo, Pai. O que demonstra isso? Intimidade. Chamando Deus de Pai. E ele fala, se quiseres, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava abrindo o seu coração, estava expondo para Deus os seus medos, a sua aflição, a sua angústia, porque Jesus sabia o que ele tinha que enfrentar, e ele estava se abrindo com Deus, falando dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, mas também ele se sujeitou à vontade de Deus. Contudo, não seja feita a minha,
mas seja feita a tua vontade. Ele confiou, ele sabia que a vontade de Deus era a melhor para a vida dele. Deus, meus irmãos, nesse diálogo que nós temos com Ele, Deus não se importa com palavras bonitas. Deus não se importa se você é um grande orador, se você conhece frases maravilhosas na tua oração. Deus não está preocupado com isso. Eu gosto muito dos irmãos que chegam na igreja, os novos, que chegam e não sabem nem orar direito, não é? E vai orar, dá até tremedeira. Eu não sei falar direito. Eu penso que Deus se agrada mais ainda. Porque Deus não se importa com as palavras. Sabe com que Deus se importa? Com a tua sinceridade. Veja o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Ele diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, quer dizer, passareis a conversar comigo. E ele diz: e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que Deus quer. Que nós o busquemos de coração. Quando você estiver diante dele para bater esse papo, para ter esse diálogo com Deus, que você esteja com o teu coração aberto, não é isso? Com o teu coração aberto. É através do diálogo que nós conhecemos as pessoas. Existem pessoas aqui na igreja que não me conhecem, que me conhecem só de vista. Há pessoas aqui na igreja que não sabem meu nome inteiro. Há pessoas aqui na igreja que não sabem o que eu faço, que não conhecem a minha esposa, que não sabem quem são as minhas filhas. E também há pessoas aqui na igreja que eu também não conheço. Conheço superficialmente, de vista. Não sei o nome, não sei onde mora, não sei o que faz, não sei as suas lutas, não sei as suas dificuldades. Por quê? Simples, porque nós não conversamos, não é? Nós não nos conversamos. A partir do momento que nós começamos a nos dialogar entre nós, passamos a nos conhecer, saber o que nós fazemos, conhecer os nossos gostos, as nossas lutas, as nossas angústias, aquilo que fazemos. Isso se chama o quê? Comunhão. Começamos a crescer na intimidade. Não é assim que funciona? A mesma coisa com Deus. Deus quer ter esse diálogo conosco. E quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, conversando com Ele, mais nós passamos a conhecê-lo. Não é assim? Não. O que acontece muitas vezes é que nós nos esquecemos que nós temos o Criador de todo o universo, que está ali, pronto para ouvir a tua aflição, a tua angústia. Mas aí o que a gente faz? A gente vai lá, abrir o nosso coração com pessoas incrédulas. A mulher vai lá para a vizinha: eu não aguento mais meu marido. Aí a vizinha incrédula fala o quê? Larga daquele traste. Lá no teu trabalho, você está com um problema de relacionamento com a tua esposa. E aí, o que você faz? Conta para os caras, para pessoas incrédulas. E às vezes acaba recebendo conselhos ruins. E naquele momento de fragilidade, o inimigo tenta. E você o quê? Onde você poderia conversar com aquele que está pronto para te ouvir, você está falando com pessoas que não deveria. Não estou dizendo que você não possa procurar alguém na igreja, o teu líder, o teu pastor,
um homem de Deus, um irmão fiel, que possa ouvir a tua aflição. Não é isso. Não é isso. Mas eu quero que você entenda, meu irmão, nessa manhã, que Deus está pronto para te ouvir. Mas será? Será que está mesmo? Às vezes você pode estar pensando, mas será que Deus está lá mesmo? E eu digo para você, você não acredita na palavra? Você acha que Deus é homem para mentir? 1 Pedro 3,12 diz o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. E o Salmo 66:20 diz o seguinte: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Olha o que esse versículo nos fala. Olha só. Primeiro, os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus não estavam postos em Jó? Você está em aflição? Você está sofrendo? Saia daqui nessa manhã sabendo que os olhos de Deus estão sobre você. Saia daqui sabendo que os ouvidos de Deus estão abertos, não estão fechados. As suas súplicas. E saiba que Ele não vai rejeitar a tua oração. E nem vai apartar de você a graça dEle. Por que graça? Ele não vai rejeitar a tua oração porque você é bonzinho, não. É porque a graça dEle está sobre você. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. O que você está esperando? Eu pergunto. Que ainda não começou a abrir o teu coração e expor para Ele o teu problema. O que você está esperando? Não seja como o filho pródigo, que tinha problemas de relacionamento com o pai. E que por causa disso, saiu de casa. E nós sabemos o que aconteceu. Muita oração, muita intimidade com Deus. Pouca oração, pouca intimidade com Deus. Nenhuma oração, nenhuma intimidade com Deus. E com Deus, que tipo de relacionamento você quer ter? Conhecer Ele só de vista? Ou quer conhecer intimamente a Deus? Isso está ao nosso alcance. Por isso a oração é um grande privilégio. Terceiro, por que a oração é um grande privilégio? Porque através da oração nós recebemos fortalecimento espiritual. Versículo 43. Veja o que diz. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Depois que Jesus orou, abriu o seu coração, o que diz a palavra? Apareceu um anjo do céu que o confortava. Aí eu faço a seguinte pergunta: Deus livrou Jesus daquilo que ele tinha que enfrentar? Deus tirou a cruz de Jesus? Não. Mas o que aconteceu? Deus enviou o seu conforto. Deus enviou fortalecimento. Deus preparou Jesus para aquele momento que ele tinha que passar. Nem sempre, meus queridos, quando nós oramos, Deus vai chegar e tirar o problema. Nem sempre quando nós estamos passando por sofrimento, Deus vai tirar a barreira. Mas saiba de uma coisa: Deus vai te preparar para aquele momento. Vai trazer a paz, o conforto, o fortalecimento espiritual. Para quê? Jesus, o alvo dele qual era? Qual era o alvo de Jesus? Era a cruz.
Mas a gente sabe que não foi assim, que ele desceu do monte, foi caminhando, foi lá e foi pregado. Foi assim? Não foi tão fácil assim. Não foi tão fácil. Jesus foi humilhado. Jesus foi espancado. Foi injuriado. Foi despido. Jesus passou por tanta dor, tantos açoites. Se você já teve a oportunidade de assistir aquele filme Paixão de Cristo, você tem noção do que eu estou falando. Qual era o risco de Cristo? Com todo aquele sofrimento, com toda aquela tortura, ele corria o risco de morrer antes. Olha, eu falo uma besteira para vocês. Se fosse eu não ia chegar na cruz, não. Eu já tinha morrido antes. A hora que aqueles soldados pegassem aquele chicote lá, acho que ele já tinha um infarto ali, já morria do coração. Já morria antes. Mas não era essa a vontade de Deus para Cristo. Não era, Cristo não podia morrer no meio do caminho. Ele tinha que morrer na cruz. Ele tinha que chegar até o final. Meus irmãos, na nossa caminhada espiritual, nós não podemos ficar para o meio do caminho. Nós temos que chegar até o final. Para isso nós precisamos do quê? Fortalecimento espiritual. Fortalecimento espiritual. Precisamos disso. Mateus 24:13 diz: aquele, porém, que persevera até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Quando nós, a exemplo de Jesus, ajoelhamos e oramos, Deus envia os seus anjos, sejam eles invisíveis ou de carne e osso. Pessoas que Deus, especiais, que Deus coloca na nossa vida. Para quê? Para nos confortar, para nos animar, para nos fortalecer. Não é? Eu não sei se você já teve essa experiência de conhecer essas pessoas especiais. Eu já tive várias, muitas. Pessoas especiais que Deus colocou na minha vida. Eu poderia ficar aqui um tempão falando e contando essas coisas. Eu queria contar um fato só. Um fato que aconteceu há 23 anos atrás, mais ou menos. E a minha esposa está aqui. Você me perdoa se eu fugir algum detalhe, porque homem é assim, né? Homem conta só o basicão. Mulher guarda os detalhes. A data, a época, o que aconteceu, a cor, todas essas coisas. Então eu vou falar meio do meu jeitão aqui, e se você depois quiser saber mais detalhes, conversa com ela. Há mais ou menos 23 anos atrás, minha esposa estava grávida da nossa segunda filha, e a situação daquela época estava meio difícil. Não que hoje tenha melhorado, mas estava pior. Estava pior. Naquela época, o que eu ganhava era o básico. Era para pagar o aluguel, água, luz e comida ali. Não sobrava para passear, para essas coisas todas. Se fosse usar o dinheiro para isso aí, não ia dar. Não ia dar. E a gente estava preocupado porque estava chegando mais uma filha aí. Nós não tínhamos dinheiro para comprar as roupinhas, essas coisas, enxoval. E justamente nessa época, esse anjo que Deus pôs na nossa vida, convidou a gente para fazer um passeio em São Paulo. E que depois de São Paulo ia dar uma descidinha para a praia. Eu confesso que eu fiquei preocupado. Por quê? Uma viagem dessa, queira ou não queira, tem o quê? Gasto. Eu fiquei pensando, não vou. Não vou porque eu não tenho dinheiro, tal. Mas aí, enfim, eu acabei aceitando e fomos. Imagina só, você viajando, não tem um dinheirinho para você parar no posto, tomar uma Coca-Cola, mas fui. Chegando em São Paulo, esse anjo de Deus, coincidentemente, a esposa dele, a Anja, esse anjo é casado, viu gente?
também estava grávida de uma menina, como a minha esposa, no mesmo tempo de gravidez. E chegou lá, esse anjo levou a esposa dele para aquelas ruas de São Paulo lá, que tem bastante roupa, né? Que vende as coisas lá. E ele deu um dinheiro para a esposa dele para comprar os enxovais. Aí você imagina só, mulher gosta de comprar, né? Não gosta? E muito. Né, Robson? Eu imagino, Robson. E gosta. Agora, sabe o que esse anjo de Deus fez? O mesmo valor que ele deu para a esposa dele, ele deu para a minha esposa. Nós não tínhamos enxoval. A partir daquele dia, tinha enxoval. É anjo de Deus ou não? Aquilo trouxe conforto. Não trouxe? Mas não ficou só nisso. O problema do enxoval estava resolvido. Mas aí tinha uma outra questão mais complicada. O parto. Nessa época eu pagava um convênio, não sei como, nem lembrava que eu pagava isso. Ela que falou, você pagava. E eu pagava só para ela, só que eu estava no início daquele convênio, e o convênio nosso só cobria a consulta, não cobria as despesas da cirurgia. E quando faltava um mês para a cirurgia, para a criança nascer, o médico falou para ela, olha, o seu plano não cobre a cirurgia. E um detalhe, ela não podia ter parto normal, porque ela tinha um problema no útero, só poderia fazer cesariana. E o médico falou para ela o seguinte, olha, eu faço a sua cesariana sem problema, só que eu cobro tanto. Impossível. Impossível. E para ajudar, aquele médico falou para ela o seguinte, olha, agora se você não quiser, você pode ir lá na maternidade de Santa Isabel, eles vão deixar você lá. Eles só vão fazer uma cesariana em você no último momento. Quando eles analisarem que não tem mais jeito. Só que aí, disse o médico, corre o risco de morrer a criança e você também. O médico falou isso para ela. Tá certo, amor? Tá indo bem por enquanto? Aí, o que você vai fazer? Orar. Conversar com Deus. E aí o que Deus fez? Enviou um outro anjo. Deus colocou um anjo que a gente abriu o nosso coração para ele e ele falou o seguinte, fica tranquilo que eu vou apresentar aí um médico. E ele marcou essa consulta. E nós fomos até esse médico. E detalhe, nós não falamos para esse médico o que estava acontecendo. Nós não falamos para esse médico o que o outro médico havia dito. Não falamos para esse médico o valor que ele ia cobrar. E lá nós conversamos com esse médico. E para resumir, sabe o que esse médico fez? Esse médico fez sem cobrar um centavo a cesariana dela. Esse médico foi até o hospital a maternidade de Santa Isabel. Detalhe, ele não atendia lá. Ele só atendia em hospital particular. Ele foi até a maternidade de Santa Isabel. Fez a cesariana dela, cantando hinos, assobiando hinos de louvor. Quando os enfermeiros e enfermeiras daquele hospital, daquela maternidade, viram aquele médico ali, estranharam, o que esse cara está fazendo aqui? E detalhe, ele passava para visitar ela 2 vezes por dia. As outras mulheres que estavam do seu lado se espantaram. Nossa, moça, quanto você pagou para esse teu médico? Nada. Elas ficaram abismadas. Nossa, eu paguei R$1.500, isso há 23 anos atrás. 22, né? Eu paguei tanto.
E meu médico não passou nenhuma vez aqui para me ver. O que é isso? Conforto, consolo. São os anjos de carne e osso que Deus coloca nas nossas vidas, não é? Deus coloca nas nossas vidas. Você está desanimado? Você está passando por alguma aflição? Olha o que Jesus fala para você, em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito. Quem está dizendo isso? Jesus. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus sabe das tuas aflições, mas Ele está dizendo para você nessa manhã: tenha bom ânimo. Levanta a tua cabeça. Confie em mim, assim como Jesus confiou no Pai, quando Ele disse: seja feita a tua e não a minha vontade. Confia nele. Ele fala: eu venci o mundo. E a palavra fala o que para nós? Que nós somos mais do que vencedores. Mas o que é ser mais que um vencedor? Eu aprendi isso num congresso de atletas de Cristo. Ser vencedor é aquele cara que sobe no ringue, enfrenta o seu adversário e o vence, e o derrota. Esse é ser um cara vencedor, não é? Agora, o que é um cara mais do que vencedor? É aquele que sobe no ringue e o adversário dele já está derrotado. É você. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque Jesus venceu por você. E você em Cristo é mais do que vencedor. Então por que você está desanimado? Por que você está aí chorando, lamentando, angustiado? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. E eu concluo dizendo: que privilégio nós temos. Que grande privilégio nós temos. Nos ajuda a vencer a tentação. Nos mantém em diálogo com Deus. Nos fortalece espiritualmente. Que grande privilégio nós temos. Irmãos, erga a cabeça. É hora da gente olhar ao nosso redor. Nós precisamos olhar ao nosso redor. Olha como está o mundo. Quantas pessoas estão deixando a igreja? Quantas pessoas estão naufragando na fé? Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantos jovens estão entrando para o mundo das drogas? Quanta guerra, quanta imoralidade sexual, quanta perversidade, quanta falta de amor, de tolerância, de respeito. Quanta coisa tem acontecido ao nosso redor. Levanta a cabeça. E diante desse quadro, como tem estado a nossa oração? Para a gente orar, para a gente desfrutar desse privilégio que Deus nos dá, a gente tem que querer, a gente tem que desligar o celular, a gente tem que deixar as outras coisas, saber que aquilo é a prioridade na nossa vida. Será que você está na presença do Criador? Não é prioridade? Precisamos disso. E eu termino dizendo: Jesus tem uma pergunta para você nessa manhã. Ele tem uma pergunta e tem um recado para você. Veja o versículo 46 do capítulo 22. E disse-lhes Jesus, olha a pergunta que ele faz: por que estáis dormindo? Diante desse quadro que nós estamos vivendo, da atualidade, Jesus está fazendo essa pergunta para nós essa manhã: por que você está dormindo? Quando nós estamos dormindo, é porque nós não estamos orando.
não é? Jesus por 3 vezes foi orar e voltou e encontrou seus discípulos dormindo. Eles não estavam orando. E Jesus faz essa pergunta para nós essa manhã: por que estáis dormindo? Precisamos acordar. E aí ele dá o recado: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Simples. Você vai embora hoje sabendo: eu preciso acordar, levantar e orar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.